Vamos começar mais um podcast, agora com a doutora Mariana. Bem-vinda, doutora Mariana. Muito obrigada. Esse podcast é da Agência Magnética, nossa agência de marketing. Meu nome é Andriele, estou aqui para conduzir o podcast e trazer histórias de jornada médica por trás do jaleco. Doutora Mariana, como que foi crescer em Vilhena e acompanhar nossa cidade crescendo, né, em relação à sua jornada? Conta mais um pouco para nós quem é a doutora Mariana, se é daqui da região, se é de Vilhena, se não é. Conta para nós um pouco essa história. Conto. Então, eu nasci aqui, sou nascida em Vilhena, né, cresci aqui. Eu saí de Vilhena com 14 para 15 anos de idade, que foi quando eu fui fazer ensino médio. Aí eu optei por fazer ensino médio fora. Mas crescer aqui foi muito bom, assim, eu acho que... Eu brinco que eu sou uma mistura de raiz com Nutella, né? Então, essa parte raiz foi realmente, assim, de crescer no interior, né? De ter contato aí com natureza, né? Da gente talvez não ter tanto acesso até a tecnologia e informação, por um lado, né? Tem quem pense que isso é ruim, mas eu acredito que na infância isso é muito bom. Então, eu não tenho o que reclamar, assim, de ter crescido aqui no interior. Eu acho que foi uma escolha acertada dos meus pais, sabe? E depois, quando eu retornei, realmente, 15 anos depois, né? Você vê que a cidade mudou muito, né? E mudou para melhor. Eu brinco que toda São Paulo foi uma Vilhena da vida, né? Então, é isso. É bem legal ver que as coisas tendem a melhorar, né? Talvez demore um pouco mais de tempo ou não, mas em todos os setores, né? Tudo tende a melhorar. E essa infância, teve alguma relação, por exemplo, alguma história por trás da tua jornada que fez com que você se conectasse mais com essa área da saúde? Como que foi essa escolha para você entre infância, adolescência e, de fato, o início do curso em medicina? Nossa, na verdade, eu não consigo ver uma relação, assim, da infância em si. Na infância, na verdade, assim, eu me lembro de eu nem pensar sobre profissões, né? Era outra vibe, né? Seus pais, assim, eram mais tranquilos? Com certeza, eram bem mais tranquilos. Eu lembro até que eu não sabia que meu pai era médico até uns 8 anos de idade, assim, não era uma informação importante para mim, sabe? Saber a profissão dos meus pais. Eu sabia que meu pai saía para trabalhar, minha mãe também e tal, mas não era aquela coisa que hoje em dia eu acho que qualquer criança de 3, 4 anos de idade sabe o que o pai e a mãe é, sabe? Então, assim, eu tive realmente uma infância, bem infância, né? E eu comecei, na verdade, assim, eu não tinha ainda uma coisa de profissão, mas eu tinha essa questão de pensar em estudar fora, né? Isso eu já tinha. E tanto que quando eu fui estudar fora, eu ainda não tinha a certeza do curso que eu ia trilhar, sabe? Meu objetivo era tipo anual, era cursar aquele ano, dar o melhor de mim, passar de ano, não pegar recuperação. E assim foi indo, tipo, uma coisa de cada vez. Aí realmente a decisão vem mais pro final mesmo, lá no final do ensino médio. Você foi para São Paulo, então, na tua adolescência? Eu fui para Minas. Para Minas. Na sua adolescência, você estudou, você não morava com seus pais em Minas? Não, eu morava com a minha irmã mais velha. E aí, eu saí daqui, aí eu fui para Minas, fiz o ensino médio em Uberlândia, Minas Gerais. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu optei daí realmente pela medicina. Aí eu fui começar o cursinho, né? Não passei direto na medicina. Daí eu fiz ainda 1 ano de cursinho em Uberlândia, depois eu fui para Goiânia, fiz 1 ano de cursinho em Goiânia. Foi aí que eu passei e fui para o estado de São Paulo. E aí em São Paulo veio, de fato, a faculdade? Isso, aí veio a faculdade, a residência, toda a minha formação. E sempre foi medicina? Foi uma escolha rápida, não foi? Como que foi isso? Não era medicina, assim. Eu sempre pensei, eu pensava muito nessa área de arquitetura e design de interiores. Adorava desenhar, até hoje eu gosto de desenhar, olhar sobre decoração, enfim. E eu era muito dessa área. Quando eu fui para Minas fazer o ensino médio, assim, realmente, né, a questão da cidade grande, né, muda muito a nossa concepção de tudo na vida, assim. Daí eu chegando lá, eu vi assim, meu Deus, as pessoas super estudam, né? Todo mundo aqui tem muitos objetivos, é todo mundo muito competitivo, inclusive, né? E daí eu achava que eu estava ficando para trás. E daí eu fui correr atrás do prejuízo, né?
Não, eu sempre fui muito estudiosa, enfim, mas lá eu me sentia para trás, né? Uhum. E Mas você acha que ter vindo do interior, mas com essa jornada mais leve, influenciou nisso, de se sentir eu para acho que trás? na verdade mas não que hoje em dia olhando assim, eu não acho que eu estava para trás em questão de teoria, é mais uma Uhum. questão de conceito seu, entendeu? Uhum. De mentalidade sua. Mudança de Eu não mentalidade. acho que eu estava para trás porque eu não tinha notas ruins, entendeu? Eu Aham. acompanhava conteúdo normal, enfim. Só que é a sensação de que, tipo assim, meu Deus, será que eu estudei o suficiente? Porque aqui todo mundo parece que, sim, estuda há 1000 anos. Uhum. E, enfim. E eu acho que essa cobrança, né, de todo mundo lá estudar muito também, e a grande maioria prestava medicina, 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 que eu comecei a também, será que não é a medicina também que eu devo concorrer, Ficou né? na E fiquei na dúvida, dúvida, que exatamente. jovem não É, sai da faculdade, que entra para a faculdade, mesmo no cursinho, não sente, né? Porque é sim, uma escolha que tem muito peso. sim, para a E, idade, né? e Eu foi acho. leve essa escolha? Foi assim, algo rápido? Demorou um pouco mais? Ah, foi mais tranquila, eu acho, assim. Eu acho que poderia ter demorado mais. E, na verdade, quando eu cheguei ali, né, no terceiro ano, aí eu prestei as duas coisas. Prestei medicina e prestei arquitetura, Uhum. né? Que daí eu falei, eu tinha acompanhamento já com psicólogo e tal, fiz aqueles testes vocacionais e tudo. Aí eu lembro que realmente dava medicina, odonto e odonto, que eu nunca tinha pensado na minha vida, deu. Odonto e tinha área de arquitetura mesmo. E aí eu fui, prestei a prova, prestei para os dois, cheguei a passar em arquitetura e aí quando foi para fazer a matrícula, aí eu não tinha certeza. Então Aí a dúvida bateu. exato, aí a dúvida bateu. E daí eu levo comigo que tipo assim, se a gente não tem certeza, é porque não é. Não que Uhum. não seja para sempre, mas para aquele momento não é. Né? Uhum. Se você não Toda tem vez. certeza, é porque não é para você ali naquele momento. Pode ser que daqui a uns anos você mude de ideia? Pode. Mas daí eu falei, não, se eu não tenho certeza, eu não vou ocupar uma vaga de às vezes alguém que está ali querendo, sempre quis aquele curso, se dedicando, e vou partir para medicina mesmo. Aí foi aí que eu realmente comecei a estudar mais ainda para passar para medicina. Legal. Eu sei que teu pai é médico, né, doutor Sim. Edivaldo Freitas, é gastro. E dentre a sua jornada por medicina, o que teu pai falou dessa relação? Né? Ele te deu algum conselho? Porque imagina, filha de Sim, um médico conceituado na cidade, bem posicionado, que já tem anos de experiência, ver as filhas, na verdade, né? é, Se formando, indo para o mesmo caminho que o dele. Então sim. tem um orgulho, mas também o que ele falou? Ele te deu um conselho? Ah, meu pai é muito tranquilo, assim, ele sempre falou que se a gente optasse pela medicina, teria todo o apoio. Eu vou chorar. Ai, que lindo. Meu pai médico, ele já sabia a jornada. Mas ele nunca mentiu, assim, Pega um lacinho, Rafa. que Pega não um seria lencinho. fácil. Eu acho que Ele falou isso, que não seria fácil. sim, opa. Acho que. Eu lembro do cursinho também, sabe? O cursinho a gente se cobra muito. Aham. E daí ele sempre falava, né? Que é uma escolha, assim como qualquer outra profissão, né? Mas que ele estaria sempre com a gente ali, independente de qual escolha a gente teria, sabe? A Uhum. minha mãe já queria que eu fosse para arquitetura. Meu pai falava que apoiava totalmente a medicina, mas em nenhum momento ele desapoiou outro curso, Sim, sabe? uhum. Tipo, se você quiser Legal. fazer outra coisa, você também terá o meu apoio da mesma forma que você tem com a medicina. Uhum. E assim, você fala que você via seu pai trabalhando e via seu pai trabalhando muito. Sim. Como que foi pra você, assim, por mais que você não soubesse, como você disse, né, em relação a ele sair Aham. como médico, mas como que era isso? Como que você via essa jornada dele? Porque quando você ficou adolescente, você já pode olhar isso com outros olhos, até porque também Sim, seria talvez uma das tuas jornadas. sim. Eu lembro quando eu era criança, eu não tinha muito essa noção, assim, como eu já Uhum, falei. Mas quando eu era adolescente, eu vi, assim, eu acho que ele sempre pregou também muito, independente da profissão dele, né? uhum, Questão de, tipo assim, trabalho, né? Se você quer ter, dependendo, né, do que você quer ter, você tem que trabalhar para ter, nossa, que sabe? lindo. É um Então, valor lindo. exatamente.
O valor de trabalho. Exatamente. Então, assim, na adolescência eu comecei a ter mais ciência do que era isso, entendeu? Uhum. Tipo, sei lá, coisa simples, né? E desde pequena também, meus pais sempre colocaram pra gente, assim, responsabilidade, até financeira, né? Então, a gente tinha a nossa mesada, Uhum. e daí tinha os critérios de mesada, né? Conforme seu ano de escola, Ah, enfim. tinha isso ainda. Tinha que ser Tipo, conquistada exato, mesmo. tipo isso. Nota, você ganhava uma bonificação no final Que do ano. legal. E lanche na escola, essas coisas, era tudo com a sua mesada, entendeu? Se você queria ir no cinema com a sua amiguinha, comprar alguma Tinha coisinha com as na suas época. coisinhas. Isso, tinha aquelas revistas da Capricho, Eu sou dessa época. Eu coisa da gostava. Avon, com as Os coisas. E a gente fichários. adorava, exato. Então, não, você quer comprar isso, então é com a sua mesada, sabe? Então, daí eu comecei a gente começa a dar mais valor ao trabalho. Apesar de a gente não ter um trabalho, assim, apesar de que lá em casa eu tinha que ajudar também em casa, Uhum. não era bem um trabalho remunerado, né? Mas a mesada ali era meio que funcionando isso, né? Conforme as minhas conquistas, eu podia ter adicional de mesada, e aí eu ia me organizando dentro daquilo, Uhum. né? E na adolescência eu comecei a ter mais noção, né, sobre isso. Sobre você realmente trabalhar para conquistar aquilo que você quer. E você acha que ele fazia essa gestão, no caso de casa, às vezes das mesadas, por quê? O que que isso trouxe hoje, olhando a sua jornada como médica? Eu acho que é questão, eu acho, de formação mesmo, né? Assim, de formação como pessoa até Uhum. também. Não só profissional, claro que Uhum. influenciou, né? Mas de você saber fazer de tudo um pouco, Uhum. você aprender a lidar com tudo um pouco e a dar valor realmente, Uhum. porque é aquela velha frase, né? O trabalho dignifica o homem, né? Uhum. Então a gente passa a dar valor naquilo que a gente se esforça para fazer, né? É muito verdade, porque às vezes aquilo que a gente ganha, a gente não dá Um tanto valor. valor. Agora, quando sai do nosso esforço, aí realmente a gente aprende a dar valor. Que lindo. Trazer o doutor Edivaldo com a Mariana para fazer um podcast. Vai ficar lindo o Né? podcast dele, da sua irmã, que também é É, médica, e trazer a história de vocês. Eu daria um podcast muito bonito. o podcast da família Freitas. Vai ficar Por muito trás bom. do jaleco. Por trás do jaleco da família Freitas. É. E nessa jornada, né, então a gente viu vários valores, né? Resiliência, força, que você trouxe como herança, inclusive, da jornada do teu pai. Dentro já do curso de formação, ali na área Uhum. da medicina mesmo, durante as aulas, qual foi, assim, o maior desafio ou os maiores desafios que você enfrentou? Porque, assim, eu lido muito com a jornada médica, todos os clientes da agência são médicos, Uhum. e a gente vê que pessoas passam por situações muito diferentes, os alunos ali naquele período. Conta para a nossa audiência um ou dois momentos, assim, que realmente talvez você pensou em desistir, ou que você pensou, será que isso é para mim? Uma Uhum. dificuldade? Durante o curso de medicina, você Isso, fala, né? aham. Já Ah, como aluna é. ali. Durante o curso de medicina, várias vezes eu pensei em desistir. Não vai, várias, algumas, assim. Eu acho que Diante das dificuldades ali. mais pro final, assim, que eu acho que vai. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei bastante, né? Uhum. Me considero muito responsável, até, às vezes até demais. E, então, assim, eu acho que quando foi chegando mais pro fim do curso, parece que aquele peso da responsabilidade de ser médico, né? De cuidar de uma vida, ser responsável por uma vida, vai pesando mais. Então, em alguns momentos eu ficava tipo, será que eu vou dar conta? Será que não é melhor desistir? Sabe? Uhum. É Será que é aquela para questão, mim? exato, é aquela questão talvez do medo, né? Uhum. Que é aquele medo que paralisa, Uhum. né? E a gente tende a se auto-sabotar e achar que a gente não é suficiente o bastante, né? Uhum. E se não for também não tem problema, desde que a Sim. gente peça ajuda, né? Uhum. E, enfim. Mas daí, eu acho que foi mais pro final do curso mesmo, que eu realmente começava a questionar, né? Será que é para mim? Será que não é? Vou desistir? Não vou desistir? As matérias mais desafiadoras, né? A gente tende também a se a querer desistir fácil, né? Daquilo que a gente tem mais dificuldade, ao invés da gente persistir mais. Então, Uhum. também eram alguns momentos que eu pensava em desistir. Mas ao mesmo tempo que eu pensava em desistir, eu parava para pensar e falar, tá, e se eu desistir? O que eu vou fazer da minha vida?
eu me vejo fazendo outra coisa. E daí eu não conseguia me ver fazendo outra coisa. Que lindo. Né? Então daí eu falava, não, se você não se vê fazendo outra coisa, é para você fazer isso. Exatamente. E daí, bola para frente, né? Vai, se está mais difícil, estuda mais, entendeu? Não, você vai dar conta sim, se não der, vai ter alguém para te ajudar, entendeu? Nada, a gente não tem como saber tudo na vida, né? Então, acho que essa consciência de que, tipo assim, desde que eu tente dar o meu melhor, eu tô no caminho certo, nem sempre eu vou saber tudo, não tem como saber tudo, mas eu preciso saber, pelo menos, ter alternativas, né? Para não fazer o que não deve ser feito. Que lindo. Acho que isso é que é importante, assim. Você falou num ponto muito importante, porque quantos anos são, por exemplo, desde ali o ensino fundamental, médio, cursinho, medicina, faculdade e vem as pós-graduações. Quanto tempo, mais ou menos, essa jornada, ela, de forma geral, né? Não só da sua área, mas assim, de forma geral, quantos anos um médico precisa estudar? Olha, eu não parei para contar, mas com toda certeza mais de 15 aí, se a gente for pensar. De forma geral, mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Porque só o ensino básico Só dá 11 anos, eu falo só do quase, ensino médio, faculdade e tudo uma dá residência mais já de deu 15 anos. 15. E Então, se aí, você for pegar ensino fundamental, enfim. eu trouxe isso porque, assim, quantas vezes, né, em relação à própria jornada de resiliência, de dúvida, e aí você trouxe valores que, inclusive, foram mostrados ali em relação ao seu pai, ao cuidado. Sim. Você acha, Verdade. assim, de alguma forma, por exemplo, em relação à tua jornada e à tua própria resiliência em relação ao curso de medicina, ter a família que tem outros profissionais da área de medicina te ajudou a pensar se era para você mesmo? Você pode compartilhar ou não? Foi uma jornada mais solitária? Ah, assim, o fato, né, querendo ou não, a distância física, né, de meus pais aqui em Rondônia, lá em São Paulo, a gente compartilha, mas não 100%, né, do tempo, ou talvez tudo, até também para não preocupar, né. Daí você vai, às vezes, dar uma crise de choro lá, sua mãe aqui, sua mãe vai pensar, meu Deus, tá morrendo, tem que ir lá agora. Mas assim, eu acho que ela alternou entre momentos compartilhados e solitários, mas não totalmente solitários, porque eu acho que quando você encontra pessoas que têm o mesmo propósito que você, né, a gente acaba se ajudando, né? Então eu encontrei vários amigos assim, que são irmãos, que até hoje assim são as pessoas que eu carrego e vou carregar para a vida. Então assim, nunca foi 100% solitário. Um caminho Então, construído com exatamente. outros colegas. Exatamente. Que lindo. Ali, você se formou em qual cidade? Foi em São Paulo? São Paulo? Não, eu formei em Ribeirão Preto. Minha Ribeirão faculdade é em Ribeirão Preto. A residência que eu fui para São Paulo, capital. E a residência foi na área de Clínica médica. Isso. Lá, o seu ano de formação foi quando? Eu formei em 2018. 2018. A sua formação foi em 2018, depois clínica médica? Eu entrei em 2019, 2021. 19 a 2021. Como que foi? Porque ali a gente sabe ali que nesse período, né, 19, 21, teve a Covid. E você já estava na clínica médica, então na residência. Começou no início do meu segundo ano, se não me engano, da residência. Como que foi lidar com... Porque assim, ó, imagina, o Brasil estava um caos, morreram quase 4 milhões de pessoas. E traz um pouco dessa jornada em relação a como que era, que experiência que isso trouxe para a tua área. Se acrescentou, se foi difícil, enfim. Foi. Assim, em relação à residência em si, né, a gente já vinha com, né, a residência em si já tem uma carga horária bem puxada, né, na teoria, não tanto, mas na prática ela existe. Que trabalha noturno, de dia, como que funciona essa jornada? Conta para nós essa jornada, porque muitas pessoas não entendem o que é a jornada de uma residência. Eu como convivo um pouco com os médicos, acabo que sei um pouco, mas conta para nós como que era a tua jornada. Confesso que assim, eu não sei se mudou, né, de lá para cá, mas em teoria a gente tem ali uma quantidade de horas semanais, né, na teoria, se não me engano é 60 horas semanais, mas sempre ultrapassa muito.
E é aquela coisa, né? Muitos dos serviços no Brasil hoje em dia são tocados por residentes, né? Uhum. Então você tem hora para chegar e você não tem hora para sair. Enquanto tem serviço, você não tem como deixar porque não tem ninguém ali para ficar substituindo, né? Que, gente, Então, ó, residência é diferente de estágio. e de Residência e de pós-graduação. pós-graduação. Residência é médico já, Isso. né? É, Então, exatamente. que Eu eu lembro que digo no assim, início até não é um os pacientes estágio, não é falavam, mas você é aluno. residente, você não é médico. Não, Sou. aí você tinha que explicar, não, eu sou médica, eu sou formada e tudo. Né? A residência é uma especialização médica. Uhum. Que os próprios pacientes, às vezes, né, confundiam, achavam que não, você é residente, você não é médico. É engraçado. E, Mas, enfim. Mas na época da Covid, então assim, a gente já estava acostumado, como eu falei, né, eu peguei no início do meu segundo, era o final do primeiro e início do segundo ano, né, que começou, depois descobriu que tinha os primeiros casos, foi em dezembro, né, no Brasil, se eu não me engano, apareceu, inclusive um dos primeiros casos foi no hospital onde era a minha residência. que legal. Eu estava em estágio externo, ainda bem, ou não, né, mas eu lembro que teve um quarto lá do hospital em si, que tipo, os 5 pacientes pegaram insuficiência respiratória e foi pro tubo, morreu assim muito Já na rápido. primeira semana, de, assim, que Isso, começou no Brasil. isso. Aí depois foram investigar e realmente, se eu não me engano, até onde eu me lembro, foi um dos primeiros casos do Brasil, foi exatamente esse quarto lá no Hospital Tatuapé. Uhum. E então, como a gente já vinha de uma rotina muito pesada, tipo assim, De residência. não que o Covid não foi mais pesado, com certeza foi, né? Porque Uhum. você dobrou, triplicou o fluxo, né, de pacientes e Uhum. pacientes muito graves. Mas talvez não foi tão difícil essa carga assim, como que eu falo, física, né? Eu acho que foi mais difícil a carga emocional. Porque realmente era uma coisa que a gente até então não sabia o que era, Uhum. mas sabia que parecia ser extremamente contagioso e que poderia evoluir muito rápido para forma muito grave. Então, assim, né, dá aquele super medo, aquela coisa assim, e se eu pegar, né? E daí. Estou na E linha de frente. exato, estou na linha de frente. E se eu morrer aqui e nunca mais ver meu pai e minha mãe? Eu pensava, Os pensamentos, acho que várias pessoas devem ter com pensado. certeza. Mas daí, eu lembro que uma amiga minha me falou um dia, ela falou assim, Mari, Deus ajuda quem ajuda os outros. Uhum. Era essa frase que eu ia todo dia pra frente do Covid. Todo dia. Todo dia eu lembrava. Eu falei, se eu tô ajudando os outros, Deus vai me proteger. Uhum. Não tem porquê eu ter que passar por tudo isso. E até hoje eu nunca positivei Covid. Uhum. Até hoje. Já fiz vários testes, que às vezes na residência em si, né? Eles falavam, a gente tinha que, era obrigado, depois que começou a chegar os testes no Brasil, a gente era obrigado a testar uma vez por mês. Uhum. E daí, porque daí começou a surgir os assintomáticos, enfim. Então, assim, teve uma vez só que eu tive sintomas gripais, mas não positivou o Covid. E eu acho que é muito isso. Eu acho que tinha hora que você via, tipo, não tem o que você fazer. Ou era você, ou era você. Então, As pessoas, eu vejo assim que algumas pessoas, não todas, mas romantizam muito a jornada médica. sim, E vendo assim histórias e histórias, a gente vê que principalmente o emocional, ele é bem pesado em relação sim, à morte, em relação às doenças autoimunes, as doenças paliativas. Como que sem você, cura, né? sim, assim, o que que você fala até para alunos que assistem o podcast, que acompanham a jornada, porque a gente sabe que antes de você procurar, né, quero estudar medicina, eu não tenho sonho nenhum, nunca quis ser aluna de medicina, mas eu tenho alguns, inclusive sobrinhos, enfim, que acompanham alguns médicos com esse sonho e até para entender melhor a jornada. Sim. O que que você deixa de recado para esses adolescentes que querem trilhar a medicina, mas ainda tem essa dúvida? Principalmente relacionado à tua história, ao que você viu, o que você passou. Sim. Eu acho assim, a medicina, né, vai muito do que cada um vê também, né? Do que cada um se cobra. Mas eu acho que é um caminho que vale a pena, né? Não é fácil. Eu acho que
tem que estar preparado, nem tudo são flores, que às vezes, Uhum. igual você falou, né? As pessoas idealizam muito a medicina. E eu acredito para quem, igual eu, né, que se cobra bastante e tal, talvez seja um pouquinho mais pesado. Mas vale a pena, em nenhum momento eu me arrependo. Eu acho que passaria por tudo de novo, se fosse preciso, sabe? Que lindo. E talvez se você tem dúvida, eu acho que valeria a pena você acompanhar alguém, né? Uhum. Conversar com algum médico, falar, eu gostaria de acompanhar você por um tempo. E daí você entra na rotina e você realmente começa a ver como que é, né? A escolha da especialidade em si, eu acabei indo para, fiz vários estágios, né? E daí foi aí também que eu, mesmo dentro da medicina já, que eu fui descartando algumas especialidades. Uhum. Eu acho que é isso, que às vezes o que, igual você falou, o que a gente vê lá fora não é bem aquilo que acontece no dia a dia. Então, vale a pena, se tiver essa oportunidade de acompanhar alguém, Uhum. eu acho que você vai ter uma decisão mais certeira. Agora vamos mudar de assunto. Vamos lá falar sobre residência, Eu vou que era o que a repetir. gente estava tocando nesse assunto. Explica para o pessoal, vamos lá, o que é um residente? O que é uma pós-graduação? Porque eu sei que o pessoal tem bastante dúvida. Exatamente. Então, a residência médica é uma especialização médica, no qual a gente vai passar por alguns anos, né? Cada área tem sua quantidade de anos, algumas são 2 anos, algumas são 3, né? Tem algumas que são 5, tipo cirurgia cardíaca. E na qual você vai ter não só a questão teórica, mas a prática dentro dos grandes hospitais, né? E é reconhecido pelo MEC, enfim, é ele quem vai liberar, né, seu certificado e tudo. Tem uma carga horária mínima, né? São praticamente todos os dias da semana, então é literalmente ali um curso intensivão mesmo daquela área que você quer, né? A pós-graduação em si é um curso, né? Igual, acredito que toda pós-graduação em outras áreas também, mas no qual você tem uma carga horária mais restrita, né? No geral, é mais teoria. Existem algumas práticas, né? Que eu também tenho uma pós-graduação, mas assim, não se compara a carga horária, né? Da Que você residência. tem de uma residência, né? No geral, as pós-graduações são uma vez, é anual, né? Um ano só, né? Algumas mais específicas acabam sendo 2, mas são encontros assim uma vez ao mês, no qual você tem realmente teoria com um pouco de prática. Uhum. Né? Mas é basicamente isso. Em relação à tua residência, como que foi? Conta para nós por que clínica médica primeiro. Ah, meu Deus, a clínica médica. Essa senta que vem história, com certeza. Foi um desafio. Na verdade, talvez uma necessidade minha de autoafirmação de que eu daria conta. Ah, é bem seu, assim, de, Tipo, me desafiar, de não né? desistir Exato, também. de me autodesafiar e não desistir. Foi assim, no final da minha faculdade, eu acabei quase que peguei uma dependência em clínica médica. E não que eu não era uma boa aluna, eu sempre fui uma boa aluna, enfim, mas o método avaliativo lá da minha faculdade era um pouco apertado, um pouco não, tanto quanto. E não tem a recuperação, não tem até hoje. Como é que é? Não tem recuperação não. nenhuma. Se você média, ficou de exame, você ficou e acabou, tem que repetir. Exatamente. É bem puxado. A média é mais baixa, mas, né, porque para ter essa questão de não ter recuperação, eles têm que abaixar a média pelo MEC. Mas para você conseguir aquela média, minha amiga, demora. Nossa. É difícil. E a partir ali acho que não era do 4º ano, do 3º ano, a gente tinha uma prova que chama OSCE, em algumas faculdades tem também, né? É uma prova prática. Só que essa prova prática, valia 60% da sua média final. Nossa. Então, exatamente. Nossa, como é que é? Ela é 60% da sua média final. Da final. Ou seja, você pode fazer tudo. Meu Deus. Você pode tirar 10 em tudo, você só vai ter 4 pontos na sua média final, sem o OSCE. E essa prova, esse OSCE, né, é uma prova prática, surpresa, você não sabe o tema, você sabe assim, ele dividia, né, era acumulativo, é sempre o tema do semestre,
a maioria das questões, se eu não me engano, era 4 questões, eram tema do semestre. E as outras 2 é acumulativo, de toda a faculdade que você já viu na vida. E é surpresa. Você não surpresa. sabe quando e nem o assunto, é isso? Não, Meu Deus, igual psicológico prova tem que de- estar preparado. Exatamente. E aí, assim, você entra, né, são com atores, né, é uma prova prática. Aí você entra e é 4 minutos em cada sala. Toca o sininho, você tem que sair e passar para a próxima. E são Você várias tem- coisas São diferentes. várias, é como se fossem 6 estações, né? E daí você vai entrando. E são alunos de períodos diferentes Não, também? é só a sua sala, né? tá. O dia da sua Da avaliação prova. vai ser só a sua sala que vai entrar. E daí eu fui mal nessa prova do OSCE, nesse ano. Eu fui muito mal. Então daí eu quase peguei dependência em clínica médica. O tema da prova era clínica médica, não? O tema Não, então, as 6 questões, 4 questões do semestre que você entende, porque ela é semestral, essa prova prática. Então, 4 questões pode ser das matérias desse semestre. 2 é cumulativa de tudo que você já estudou. Se você está no 4º ano de medicina, as 2 aqui pode ser dos 4 anos. Desde lá do primeiro, pode ser um exame físico, aferir uma pressão. Entendeu? É surpresa 100% todos os temas. Exatamente. Gente, que difícil. E essas 4 são do seu semestre, que é o que você viu mais recente, vamos dizer assim, né? Mas podia cair pediatria, GO, cirurgia, você não sabe o que pode cair, né? Enfim. E daí eu fui muito mal nessa prova, e daí acabou que na clínica médica, a minha média ficou perrengando ali. Aí eu tive que entrar com recurso em questão de prova teórica, né? Pra ver se eu conseguia ganhar eu fiquei por 0,1. Então eu falei, gente, 0,1, tipo, eu vou entrar com recurso, porque, né, se arredondasse uma questão minha teórica... E você teria que repetir essa mesma disciplina. E uma disciplina só, no caso. Que atrasa muita coisa. Parada, exato. Gente. E um é muito pouco. Então, por 0,1 era muito pouco. Muito pouco. Eu precisava de 0,25 na minha prova teórica para ver o quanto para eu ter o 0,1. Eu fico pensando assim, o quanto que era rigorosa o sistema de avaliação. Lá é bem rigoroso. Enfim, daí eu entrei com recurso e daí foi, né? E eu fiquei aí, eu até pensei que eu não ia formar, porque foi 1 ano e meio de recurso. Foi para até a 4ª instância, 3ª instância, que foi para o colegiado da universidade. Aí o colegiado da universidade me passou. Aí, sabe quando você já estava assim, eu já estava para formar, eu recebi a notícia que eu ia formar, foi com 2 semanas antes da minha colação de grau. Porque até então, na minha cabeça, eu já estava tipo assim, eu não vou formar, vou pegar o semestre que vem para fazer essa matéria novamente, né? Eu vou aproveitar para aumentar currículo, vou para congresso, vou começar, né, publicar coisa, fazer artigo, com meus professores, não sei o que e tal. Então eu tava bem assim já. Aí, nossa, quando me ligaram, a secretaria mandou passar lá e falou que eu tinha sido aprovada, nossa, foi... Tirou um cargo. Exato. E daí eu acho que eu tava tanto assim, que eu também tive que estudar tanto para fazer os recursos e etc e tal, que eu fiquei, meu Deus. Aí eu lembro que foi... A minha colação de grau foi no dia do meu aniversário, inclusive, dia 13 de dezembro. Que legal! Né? E eu fui no dia 1º, alguma coisa assim, que a faculdade me mandou mensagem para eu procurar a secretaria. E daí não tinha mais, só tinha 2 processos seletivos abertos no Brasil ainda, né? Porque as residências são tudo agora, já até passou, né? Outubro, já começa em outubro, novembro, dezembro, quase não tem mais prova, ainda mais inscrição de prova, né? E dezembro e janeiro já fica as segundas fases, né? Aí só tinha esses 2, que era o SUSinho e o SUSão, né? Que a gente fala assim. Que é lá em São Paulo, né? Os processos seletivos. E daí eu falei, será que eu faço? Será que eu não faço? Porque eu não estava estudando para residência igual os meus amigos, etc. Aí meio que foi um desafio. Eu falei, quer saber? Eu vou, já que tem essas 2, eu vou fazer para testar. Falei, né? Porque eu não estou estudando igual todo mundo e tal. Provavelmente eu não vou passar. E daí eu falei assim, e aí, o que eu ponho? Aí eu falei, quer saber, eu vou por clínica médica, porque é um geralzão da medicina. Se eu passar, eu acho que nunca vai ser perdido na minha vida. Mas eu, assim, estava crente que eu jamais iria passar. É difícil a prova de residência de clínica médica? Na verdade, assim, a prova em si, né, ela é basicamente não só para clínica, né? Para as outras é a mesma prova. Só que a questão é concorrência e vaga, né?
Tem muita pouca vaga e muita gente prestando. São assim, Então, por exemplo, quantas médias de aprovação, por exemplo? você Para fala sua de... área, para clínica médica, quantas vagas eram na Ah, época não, que é você... uma das que mais tem. Eu acho que a minha é porque, como eu fiz o SUSão, o SUSinho, na verdade, o SUSinho são das vagas dos hospitais municipais de São Paulo. O SUSão são das vagas dos gerais. hospitais estaduais de São Paulo. Então, o SUSinho, eu acho que tinha, acho que era 68 vagas, sei lá, 74 vagas, é bastante vaga. Só que Isso daí para são em hospitais separados. aleatórios. Tipo, no Tatuapé tem 18 vagas, o outro tem 5 vagas, o outro tem 6 Mas ainda vagas. é pouco, né? Porque quando você coloca 60 vagas, gente, São Paulo é milhões de Então, pessoas. Então não é tão pouco, assim, pode ser pouco em relação, pode ser muito em relação às outras especialidades, sim. mas ainda é uma demanda. Não, é porque é clínica, que são uma das áreas básicas, é o que mais tem, né? Porque se for prestar um específico, sei lá, dermatologia, otorrino, é bem menos, é tipo 3 vagas, 2 vagas. A concorrência aumenta também. Aí aumenta bastante. E daí foi assim, aí eu falei, quer saber, eu vou prestar essas 2 aí que tá aberta ainda as inscrições, só para testar. Vou por clínica médica e fui lá, fiz a prova. Passei. E assim, por exemplo, o que clínica médica acrescentou hoje nos teus atendimentos? Muita coisa. Eu acho que a clínica, né, como eu falei, né, é como se fosse um geralzão, né? Você tem que ter uma noção um pouquinho de cada coisa, né, do todo o seu funcionamento do seu órgão, né, do seu corpo humano. Então, eu me sinto mais segura, talvez, de fazer certos diagnósticos, de passar certos tratamentos, Porque depois já da sabe. clínica médica, exato. Já sabe Porque você conduzir. sabe, ou tá um interligado com o outro, entendeu? E muitas das vezes, assim, a especialidade é muito importante, com toda certeza, você ser, né, especialista em tal área. Mas às vezes quando você se especializa tanto, você acaba esquecendo das outras áreas, né, que pode ter influência também. Né? Então, às vezes você só sabe No tratar aquilo diagnóstico. dali, mas daí tá envolvido com outra coisa. Então, acho que a clínica me trouxe isso. E você tem um olhar mais abrangente, vamos dizer assim. E quando um paciente deve procurar um profissional que tem especialização em clínica médica? Então, na teoria, teria que ser o primeiro profissional que ele procura, né? Ótimo, é isso mesmo. É o primeiro profissional que ele tem que procurar. Gosto de Qualquer, sinceridade, é isso mesmo. Qualquer, assim... Antes de procurar qualquer especialidade, então, o paciente deve procurar a clínica médica. O ideal seria. Por né? quê? Até porque muitas coisas você se resolve só com a clínica, né? Às vezes você não precisa ir para um especialista para resolver algo mais simples, vamos dizer assim, ou algum ajuste. Ou muitas vezes a pessoa marca um especialista achando que é aquilo. E é outra porque coisa. ela viu, ou foi pesquisar, ou alguém falou, e na verdade é outra coisa. Então, às vezes ela foi para um especialista que ela nem precisava. Não foi nem por Exato, encaminhamento, digamos assim. exatamente. Então, assim, a clínica eu falo que ela é a grande triadora, né? Ela vai triar aquilo que pode ser resolvido ali mesmo, e se ela não der conta, é claro que ela vai encaminhar para o especialista. Pelo que eu vejo, assim... Mas ela vai ter um encaminhamento mais direcionado, né? Pelo que eu vejo, assim, da tua resposta até, você economiza tempo também e dinheiro, porque você vai tratar exatamente aquilo que você precisa tratar. Então, vamos lá, doutora Mariana, encerrando esse podcast, já indo para o final, a gente vai fazer um bate-volta com perguntas mais objetivas, mas você pode se estender também para poder trazer um limiar ali para a tua resposta. Em relação a voltar para Vilhena, da onde que surgiu essa vontade? Você queria retornar às raízes? Você por um tempo pensou em ficar em São Paulo? Então, voltar para Vilhena foi uma decisão mais familiar do que profissional, na verdade, assim. Foi uma decisão minha de ficar mais próximo dos meus pais. Daí eu pensei, estão envelhecendo, eu já moro muito tempo fora. Estava bem em São Paulo, sem nenhum problema. Assim, em São Paulo acho que é muito fácil na área profissional, não só para médicos, né? Qualquer outra profissão. Mas daí eu pensei, e aí, né? Qual que é o objetivo da minha vida? É trabalhar? Só ser bem sucedida? Então, falei, não, Propósito. exato.
propósito. Aí eu falei, não, eu acho que tá na hora de eu voltar para casa. Então foi isso. E seus Aí eu pais? resolvi. Agora é curiosidade. Como que eles receberam Ai, essa notícia? nossa, meu pai saiu arranjando emprego para mim. Tá? Vem que eu vou... Vem que vai dar um jeito, não? Já tem um plantão por semana para você. Mas eles gostaram bastante, com certeza, sim. Como que você lida com momentos difíceis da sua profissão? Eu acho que com fé. É um valor importante para você? Sim. Sim. Eu acho que tudo se resume a isso, eu acho. A crença de que tem algo maior, independente de qual seja o assunto, o tema, é fé. Quais valores são inegociáveis para o seu trabalho? Eu acho que tem um que talvez puxa todos os outros, assim, que eu acho que é verdade. A partir do momento que você é verdadeiro com tudo, a ética vem, a justiça vem, sabe? Eu acho que quando você é verdadeiro, você sempre vai estar no caminho certo, sabe? Uhum. Acho que talvez seja esse meu valor inegociável. Seja a Tentar ser o verdade. mais verdadeiramente possível em tudo que eu faço, assim, Uhum. nas minhas relações profissionais, pessoais, enfim, no meu trabalho, em tudo. Quando você tira o jaleco, quem é a Mariana por Meu trás do jaleco? Acho que é uma palavra, mas uma pessoa sonhadora. Sonhadora. É. Um exemplo. Um exemplo em relação a sonhadora, Uhum. acho que é uma pessoa que acredita no bem, eu acho, das pessoas também, em dias melhores, sabe? Em que propósitos maiores, né? Que acredita que a gente é muito insignificante dentro desse mundo, que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Eu acho que é isso. Gosta de viajar? Sonhadora, né? Gostar de viajar é bom também. Exato, eu acho que viajando você conhece, você talvez se percebe o quanto você é insignificante dentro do mundo. Eu acho que não para Deus. Para Deus todo mundo tem um valor inestimável. Mas você aprende a se posicionar, eu acho, diante de muita coisa. Sabe? Quando você vê que você é só um pedacinho, literalmente um grão de areia dentro do mundo, sabe? Você conhece outras culturas, daí seus horizontes vão abrir, sua mente vai abrir, né? Às vezes você muda até os seus propósitos, suas convicções, né? Você passa a ter uma visão de mundo diferente. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de viajar. Viajar é bom. A gente gosta também, né, Rafa? Então tá. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no nosso podcast. Voltarei sim. E vamos marcar aí com os Freitas agora. Muito obrigada, de coração. Eu que agradeço essa oportunidade. Se você chegou até o final desse podcast, não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário. Doutora Mariana, fala suas redes sociais, qual que é o @ das suas redes sociais? Meu @ é doutora Mariana Freitas, só. Sigam a doutora Mariana, acompanhe o conteúdo dela e se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações.